Chegou aquela hora gostosa do nosso dia, né? De aprender uma receita. E tiveram várias deliciosas aqui em 2017. Agora você vai rever como preparar um bolo queijadona. Vamos preparar alguma coisa bem gostosa para nossa família, para o lanche da tarde ou mesmo para o café da manhã da quinta-feira. Esse é o bolo queijadona. É uma versão da queijadinha maior para que você possa preparar na sua casa com ingredientes muito acessíveis. São coisas bem básicas que se você não tiver em casa tem no mercadinho aí perto, na taberna, então pode correr comprar lá rapidinho. E é uma receita muito fácil de preparar. Tenho certeza que vai fazer sucesso com vocês, tá bom? A gente basicamente vai bater tudo no liquidificador, colocar na forma e levar para assar. Olha que prático. E fica muito gostoso. Você que gosta aí dessa mistura de doce e salgado, tem o queijo ralado, tem o coco, leite de coco. Então vamos lá ao modo de preparo que é bem simples. Inclusive daqui a pouquinho vou passar os ingredientes para você anotar. E por falar nisso, tem sorteio também de cupons aí para você consumir na Rota dos Chefs. Então fica ligado aqui durante a receita, hein? Vamos lá. Primeiro eu vou bater aqui 4 ovos inteiros. O leite de coco, que é para apurar bastante, né, o sabor assim do coco nessa receita, porque vai o coco ralado e também o leite de coco. Esse leite de coco tá bem grossinho, inclusive. Manteiga ou margarina, que você tiver em casa. Além disso, além do leite de coco, nessa receita também vai o leite tradicional, que pode ser o leite líquido ou o leite em pó que você pode fazer aí, dissolver ele na sua casa. E nessa primeira etapa a gente coloca também o açúcar. Colocamos esses ingredientes e aí a gente vai deixar bater tudo por enquanto, essa parte líquida, né? Essa parte mais líquida, porque tem um açúcar aqui que não é líquido. E depois a gente acrescenta o restante dos ingredientes. Cadê a tampa? Eu peguei. Ah, tá aqui. E aí depois a gente acrescenta o restante dos ingredientes. Em casa, você já vai deixando o forno ligado para pré-aquecer, para ir mais rapidinho, né? Quando você for preparar. Vamos lá. Já eu vou passar as quantidades, tá bom? Para você anotar aí no seu caderninho de receitas e poder fazer, quem sabe, hoje à tarde ainda. Ver quando misturar tudo. Pronto. Misturou essa primeira parte, a gente vai acrescentar o trigo. E aí fecho, bato mais um pouquinho. Quantidade de trigo já eu passo para vocês. E olha, lembrando que nesse fim de semana, dia 8 e 9 de abril, acontece a Rota dos Chefs lá no estacionamento do aeroporto. Já aconteceram outras edições lá, é um espaço muito legal, confortável, espaçoso, arejado, tem sempre algumas brincadeiras para crianças, então é um evento mesmo para toda a família. Vários chefes vão estar lá, alguns vieram aqui durante a semana e já a gente vai sortear cupom presente para você poder consumir no dia, então fica ligadinho. Vamos bater essa segunda parte. E aí, enquanto ainda vai batendo, a gente vai acrescentar o queijo parmesão ralado, aqui tá mostrando para vocês, o coco ralado e por último, assim, só para dar aquele sustinho, aquela misturada bem rapidinha, o fermento. Então depois que eu ver aqui que misturou a quantidade do trigo que eu coloquei, você abre o liquidificador ainda em movimento e acrescenta, tá? Agora o coco ralado. Eu vou deixar bater mais um pouquinho, só que eu vou dar uma desligada, só para tirar esse excesso que às vezes fica aqui no copo do liquidificador, né? E aí muito cuidado quando vocês forem fazer isso, porque às vezes a gente usa aquelas colheres tradicionais de metal e tem um risco muito grande de dar choque, de alguma coisa assim, por conta do contato com a energia elétrica. Então, cuidado. Prefira alguma espátula ou colherzinha de plástico, tá certo? Vamos lá. Vou bater mais um pouquinho. E aí, quando estiver bem homogêneo, por último, eu coloco o fermento. Colocando o fermento. E aí é mesmo só o tempo de misturar. Deixa eu ver. E já posso desligar. Em casa, você vai pegar uma forma de preferência, como essas de pudim que a gente utiliza, ou forma de bolo redondo mesmo. E aí você vai untar e enfarinhar.
E aí a gente vai colocar. Ah, mas Lud, eu não tenho essa forma em casa, só tenho forma quadrada, tem problema? Não, não tem problema. Você pode servir o bolo quadrado, ou se quiser, de repente, fazer para vender, ou deixar já cortadinho também pode. E aí na sua casa, você reserva um pouquinho do coco ralado que você comprou para colocar na receita para finalizar, para deixar a decoração por cima ali um pouquinho ralado, tá bom? Só que esse você vai colocar quando o bolo já estiver pronto. Depois que você tirar ele da forma, bem bonitinho, aí você coloca o coco ralado. E agora, botando aqui na nossa forma e leva para o forno em média de 35 a 40 minutos. Fica uma massa bem bonita. O gostinho do coco, os pedacinhos do coco ralado ficam maravilhosos. E aí, gente, é só fazer um suquinho ou de repente servir com um cafezinho quente quando chove assim. E a gente serve no lanche da tarde um bolinho fresquinho e um cafezinho quente. É para comer tudo numa sentada só, como dizem, né? Não vai sobrar nada para depois, acho que nem para o café da manhã de quinta-feira. Então vamos lá anotar os ingredientes para você preparar hoje e se fizer, tira foto. Estou sentindo falta das fotos que vocês fazem das receitas aqui do Magazine, tá bom? Posta lá na nossa página do Facebook, Magazine TV A Crítica, ou pode me mandar também no Instagram. Eu adoro ver esse retorno, ver quando vocês capricham aí na decoração, quando vocês fazem adaptações, criam em cima daquela receita que a gente passou aqui, coisas novas. Eu fico muito feliz, então pode me mandar lá também no meu Instagram, Ludmila Queiroz. Vamos lá, anotar os ingredientes? Para essa receita da queijadona você vai precisar de 4 ovos, 200 ml de leite de coco, a mesma medida de leite tradicional, 200 ml também, 2 xícaras e meia de açúcar, pode ser o açúcar cristal, não precisa ser açúcar refinado, 2 colheres de sopa de margarina ou de manteiga, 1 colher bem cheia de farinha de trigo, 50 gramas de parmesão ralado, 50 gramas de coco ralado e 1 colher de sopa de fermento, tá bom? Colocou tudo no liquidificador, levou para o forno de 35 a 40 minutos, vai ter aí seu bolo queijadona, que eu já vou inclusive experimentar. Olha, eu usei o garfinho que era para eu experimentar, mexendo aqui o leite de coco. Deixa eu lavar ele aqui rapidinho. Pronto. E aí a gente colocou aqui a decoraçãozinha do coco ralado por cima, fez um cafezinho para acompanhar. Olha só que beleza. Fica bastante coco, olha. Chegou a melhor hora, né, gente? Opa, lambança. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Sabe o que eu gosto da queijadinha? Além dessa mistura dos sabores, do doce com o salgadinho do queijo, é que ela fica cremosa e ao mesmo tempo tem aquele creque-creque do coco ralado. Eu amo. Muito, muito bom. Você sabia que tem muita gente que tem alergia a determinadas comidas? Muitas mães se assustam quando vão oferecer algum tipo de alimento para o seu bebê e ele tem uma reação, como por exemplo, ficam vermelhos, com manchas. E aí, o que fazer nesse momento, hein? É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Na Pietra, os primeiros sintomas de alergia apareceram logo depois que ela nasceu. Para a mãe, foi um susto. E eu vi muito áspero a pele dela e eu achei estranho, né? E aí eu comecei a perceber e comentei com o pediatra. E logo em seguida ele indicou logo para a nutricionista. E ao chegar lá, ela viu que ela tinha um pouco de dermatite no corpo, né? E aí começou a fazer os estudos nela. Agora vocês imaginem o susto da mãe quando ela deu uma maçã para Pietra e aí ela ficou toda empolada e vermelha. Ficou. Como é que foi isso? Nossa, foi um susto muito grande, porque ela nunca tinha tido contato com a maçã assim, né? E ela resolveu querer a maçã e eu dei, né? Logo em seguida, ela ficou toda empolada demais. Aí eu fiquei desesperada, né? Que eu não sabia de onde, o que poderia estar acontecendo e, ai meu Deus, saí correndo com ela. E aí a médica viu que pode ter sido que a fruta é vermelha, né? Do corante da fruta. Agora a mãe sabe, a Pietra tem alergia a diversos alimentos, então tem que tomar cuidado. Mas graças a Deus até agora ela tá ótima. Não aconteceu mais nada, né, filha? Nada grave. É, nada grave. A alergia alimentar pode surgir em qualquer fase da vida, mas é na infância que ela aparece com mais frequência. Por isso é tão importante que os pais observem depois de introduzir novidades no cardápio do bebê.
E o ideal é que os pais também esperem um pouco antes de oferecer alguns alimentos para a criança. E a introdução de alguns alimentos como ovo, amendoim, algumas castanhas, eu aconselho para que deixe esses alimentos um pouquinho para depois de 1 ano de idade, que é quando o paciente está mais imunologicamente protegido. Mas o que será que acontece com o corpo do alérgico? Alergia, de uma forma geral, seja alimentar ou a insetos, inalantes, é uma reação de hipersensibilidade, onde o seu corpo produz uns anticorpos contra uma determinada substância, que pode ser um alimento. O seu corpo identifica aquilo como algo perigoso. Mas para saber se a pessoa realmente tem alergia, é necessário que se faça alguns exames. Doutora, quais são os exames? Um deles é o prick test, ou o teste cutâneo de leitura imediata. O outro é um exame de sangue. E o outro é o teste de provocação, onde eu dou o alimento para ver se ocorre reação ou não. Um desses testes a doutora vai fazer agora em mim. Qual é deles? É o prick test, é o teste cutâneo de leitura imediata, onde no antebraço eu vou colocar umas substâncias que são extratos padronizados de cada alimento ou substância que vai ser testada. Eu faço um prick, que é um pequeno furinho na pele, aguardo 20 minutos e observo a reação. As alergias alimentares, elas se concentram basicamente em 8 alimentos, que é leite, ovos, trigo, camarão, crustáceos, peixes, amendoim, castanhas. Então, esses alimentos, necessariamente, a gente testa. Outros vai depender da queixa, né? Agora a gente vai fazer a leitura do teste. Primeiro, vamos limpar. Então, o teste foi negativo. Ou seja, aqui não apareceu nenhum tipo de alergia, o que não significa que eu não tenho alergia. Exatamente, exatamente. A avaliação, a anamnese, que é a história clínica, ela é necessária para ver se você precisa de outros exames ou se eu consigo já excluir ou afirmar o diagnóstico. Bom, doutora, e alergia tem cura? A alergia, uma vez diagnosticado e firmado o diagnóstico, a orientação é evitar o alimento. Porque a gente não cura a alergia a gente controla. E por ter reações que podem ser graves, inclusive com risco de vida, é necessário que você evite por completo o alimento e aqueles que podem conter traços. Aqui no Amazonas, nós consumimos muito peixe. Tem famílias que comem todos os dias ou ficam variando entre peixe e frango. Mas será que precisa existir um equilíbrio entre carne vermelha e carne branca? Quantas vezes na semana a gente deve consumir cada uma delas? É o que a gente vai ver agora nessa reportagem. Roda aí. Você já parou para calcular quanto de carne vermelha você consome por semana? Olha, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ideal são 2 porções, cada porção equivalente a um bife. E o restante da proteína que o nosso corpo precisa deveria vir de carnes brancas, como o peixe, o frango e de outros alimentos, como o feijão. Mas nem sempre é isso que acontece. Tem muita gente errando por aí e errando principalmente no consumo de carnes que podem fazer mal à saúde, como, por exemplo, as linguiças e salsichas, ou seja, as carnes processadas. Nesta disputa entre carne branca e carne vermelha, o preço pode ser o diferencial. Nos supermercados, as opções são muito variadas. Quanto a preços, olha só como é que fica. O quilo do frango inteiro, na promoção, abaixo dos R$5. Já a carne é mais cara. O corte para bife fica entre R$21 e R$24. A de segunda custa em média R$10. Como opções mais baratas, a gente pode ter alguns peixes mais baratos, né? A gente tem o ovo e também tem os miúdos de frango, né? Ou fígado de boi, que também são opções mais em conta e que também têm os mesmos nutrientes. Mas o tipo da carne e a forma como ela é preparada pode fazer muita diferença. Com relação ao preparo, você tem que, primeiro de tudo, escolher um corte magro, né? Uma carne magra, que geralmente são alcatra, patinho, coxão mole, músculo, são carnes magras, são opções magras de carne vermelha. O frango também, ele tem os cortes que são cheios de gordura. Por exemplo, a sobrecoxa do frango tem mais gordura do que alguns cortes de carne, entendeu? Então, assim, preferir as partes magras, o peito do frango, né? E esse preparo deve ser ou grelhado, ou assado, ou cozido. Na Zona Norte, Dona Leila prepara o almoço.
vai ter frango com batata. Ela já foi fã de carne vermelha. Hoje está mais preocupada com a saúde, por isso mudou de hábitos. Nós estamos preparando o frango aqui, mas eu gosto mais de peixe, né? Inclusive, mais tarde eu vou até a feira comprar um pacu, né? Que tá em conta o pacu. A carne eu como uma vez por semana só. Se for comer a carne uma vez por semana, pelo menos pega a carne magra, né? Não com gordura, que a gordura faz mal, que entorpe as artérias do coração, né? E ela ainda ensina a receita, que além de custar pouco, é saborosa. Eu coloco o sal, né, na água com um pouco de vinagre, limão, para tirar o pitiu, né? Depois do frango cortado, a gente tempera com todos os ingredientes, né, os temperinhos, que é pimenta de cheiro, cebola, pimentão, alho, né? Deixa dar uma fritadinha no frango, né? Tem que fritar para incorporar o sabor. Põe um pouco de água, só em cima do frango, coloca umas batatinhas para ficar com molho, né? E deixa cozinhar até amolecer a batatinha, né? E ficar aquele molho grosso. Eu mudei esses hábitos alimentares, né? Desde quando eu fiz uma cirurgia, né, de esterectomia total. Aí desde lá, eu vinha sentindo alguns efeitos, digamos assim, né? E a idade vai chegando e a gente tende a... Eu mesma, né? Mudei minha alimentação por conta que já queria me dar pressão alta, essas coisas. Aí eu comecei a ficar gordinha depois da cirurgia. Aí eu fui me preocupando mais com a minha saúde e com a alimentação, né? Carne vermelha, ela tem muitos benefícios. Ela é rica em ferro, vitamina B12, zinco. E ela é excelente para várias reações químicas do corpo e para tratar anemia, para quem tem carência nutricional do ferro. O frango, ele tem esses minerais, só que em menor quantidade, tá? Mas ele é muito bom porque ele tem menos colesterol, menos gordura. Então, para quem está numa dieta de emagrecimento, o frango é uma boa opção, né? Ambos podem ser consumidos de forma alternada, né? Você não precisa preferir só um ou só outro. Todos podem ser consumidos de forma moderada todos os dias, não tem problema. Todo mundo sempre tem aquela receitinha usando o limão, né? Desde aquele chazinho ali da vovó, que a gente espreme o limão com mel de abelha, andiroba, até hoje em dia, que o limão está sendo muito consumido, quando você vai, de repente, tomar aquela água com limão para emagrecer. Mas será que, de fato, isso funciona? É o que a gente acompanha agora na reportagem. O limão é, sem sombra de dúvidas, um dos frutos mais poderosos. Pode ser usado como tempero, na preparação de sobremesas ou de sucos e ainda no tratamento de doenças, principalmente de gripes e resfriados. E você, usa limão para quê? Eu uso limão para temperar a comida. Já experimentou usar ele para remédio? Não. Nem para remédio para gripe? Só para gripe, fazer xarope. E uma das formas de consumir o limão que ficou famosa nos últimos tempos é pegar um copo de água morna, espremer o limão e tomar em jejum. Dizem que traz vários benefícios para a saúde. Será mesmo? Sandra tem muita fé nos poderes do limão. Ela enfrentou um câncer de mama e acredita que foi a água com limão que tomava logo pela manhã que ajudou a aliviar os efeitos do tratamento da doença. Limão sempre eu usei, né? Para gripe, faz limão, andiroba, aquelas coisas de mãe, né? Aí a gente vai aprendendo com a mãe, né? Depois faz para os filhos e vai usando. Mas limão mesmo assim, em todo o meu tratamento de quimioterapia, eu usei limão muito, todos os dias. Tem gente que diz que não tem nada a ver, que não faz. Eu acho que é de organismo para organismo ou aquilo que você acredita. Bem, vamos citar aqui alguns benefícios do limão e quem vai tirar as dúvidas, se é verdade ou mito, é a nutricionista. Limão causa gastrite? Não, limão não provoca gastrite, até mesmo porque, como eu falei no começo, né, da matéria, ele entra no nosso organismo como uma forma alcalinizante, então de forma nenhuma ele vai causar uma gastrite.
Renata, será que prende o intestino? A água, né, com limão em jejum, ela tem um efeito extremamente significativo, só que ela não entra de uma forma ácida e nem prejudica o nosso organismo. Pode ser tomado, né, facilita mesmo, facilita a digestão e ela dentro do nosso organismo, ela se transforma, né, numa substância alcalina. Agora a gente quer saber se é verdade que previne o envelhecimento precoce. Como ele vai diretamente nas células, porque os radicais livres, eles envelhecem a nossa pele. Então, quanto mais limão você ingerir, né, e até mesmo outras frutas, verduras, tem uma variedade aí, vai combater os radicais livres, vão ser eliminados e vai prevenir aí essa ruguinha indesejada. O limão fortalece os ossos? Fortalece, né? O limão também tem outras substâncias, como fósforo, potássio, né, que facilitam aí nessa absorção do cálcio. Então, realmente deixa os ossos mais fortalecidos. É verdade que melhora a imunidade? Porque ele tem ação antioxidante, né? Então ele combate diretamente os radicais livres, né? Então entra ali dentro da célula combatendo os radicais livres. Como muitas das vezes nós consumimos alimentos e também no nosso dia a dia a gente acaba tendo contato, né, com substâncias que não são tão legais, que entram de uma forma indesejada no nosso organismo, né, que chamamos aí de radicais livres. Então o limão, né, as substâncias do limão, os antioxidantes, vão ali diretamente e eliminam essa substância. Mesmo com tantos benefícios, é bom ficar atento, porque não dá para deixar tudo só por conta do limão, não é mesmo? O limão, você pode ingerir ele todos os dias, não tem problema. Não tem restrição na quantidade do limão no dia a dia. Você pode acrescentar no seu café da manhã como uma forma de suco, no seu almoço temperando sua salada, no lanche da tarde, jantar, sem problema. Né? Então pode ingerir de forma indiscriminada, tranquilamente. O limão só tem benefícios, além de aumentar aí o sistema imunológico, por ser rico em vitamina C. Mas também é importante, todos esses benefícios, não vale somente a gente abusar do limão, porque ele não é milagroso. Nós temos que ter uma alimentação mais saudável e ter a prática de atividade física e tomar muita água. Daqui a pouquinho a gente está de volta e você vai rever uma matéria que ensina a utilizar um cano de PVC e transformar numa luminária linda para decorar sua casa. É isso mesmo, e nós ainda vamos te dar dicas de como cuidar do cabelo crespo. Não sai daí não que o Magazine de Férias volta rapidinho logo depois do intervalo.